Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel 7919. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. No YouTube tem mais de 10 mil vídeos para você pesquisar com sensatez, com lucidez, usando os vídeos para o bem. É assim que devemos agir em nossa vida cristã, usar tudo para o bem. Eu transmito sempre aqui, nos meus endereços telemáticos, a liturgia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana, de forma antecipada, com reflexão, para ser um ajudador dos presidentes de celebrações eucarísticas e da palavra, dos grupos de oração. Pesquisa em sites fidedignos. Neste vídeo, eu quero transmitir a você a liturgia referente ao dia 25 de fevereiro de 2025, terça-feira, na 7ª semana do Tempo Comum na Igreja Católica, ano litúrgico C, em que se dá mais ênfase ao Evangelho escrito por São Lucas, pelo menos na liturgia dominical. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui com esse lenço. E no rito temos a missa à escolha. Primeira leitura, leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 2, versículos do 1 ao 13. Filho, se decidires servir o Senhor, permanece na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Mantém o teu coração firme e sê constante. Inclina teu ouvido e acolhe as palavras de inteligência. E não te assustes no momento da contrariedade. Suporta as demoras de Deus. Agarra-te a Ele e não o deixes, para que sejas sábio em teus caminhos. Tudo o que te acontecer, aceita e sê constante na dor. E nas contrariedades de tua pobre condição, sê paciente, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação os homens agradáveis a Deus. Crê em Deus, e Ele cuidará de ti. Endireita os teus caminhos e espera nele. Conserva o seu temor e nele envelhecerás. Vós que temeis o Senhor, contai com a sua misericórdia e não vos desvieis para não cair. Vós que temeis o Senhor, confiai nele e a recompensa não vos faltará. Vós que temeis o Senhor, esperai coisas boas, alegria duradoura e misericórdia. Vós que temeis o Senhor, amai-o, e vossos corações ficarão iluminados. Considerai, filhos, as gerações passadas e vede quem confiou no Senhor e ficou desiludido. Quem permaneceu nos seus mandamentos e foi abandonado? Quem invocou e foi por ele desprezado? Pois o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados no tempo da tribulação e protege a todos os que o procuram com sinceridade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 36, na Bíblia Vulgata, e 37 na Bíblia de Jerusalém. Versículos do 3º ao 4, 18 ao 19, 27 ao 28, 39 ao 40, refrão, versículo 5º. Entrega teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Repitamos: entrega teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Confia no Senhor e faz o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. O Senhor cuida da vida dos honestos, e sua herança permanece eternamente. Não serão envergonhados nos maus dias, mas nos tempos de penúria saciados.
Entrega teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Afasta-te do mal e faze o bem, e terás tua morada para sempre. Porque o Senhor Deus ama a justiça, e jamais Ele abandona os seus amigos. Os malfeitores hão de ser exterminados, e a descendência dos malvados destruída. Entrega teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta, defende-os e protege-os contra os ímpios e os guarda porque nele confiaram. Entrega teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Repitamos: entrega teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Agora vamos ao Evangelho, vamos proclamar o Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 9, versículos do 30 ao 37. Aleluia, 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 aleluia. Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher estará acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à reflexão? Eu pesquiso em sites fidedignos. Estou aqui no site da Canção Nova, Comunidade Católica, que fica em Cachoeira Paulista. É aqui na página homilia.cançãonova.com. Vamos saber um pouco sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos do 30 ao 37. No longo processo de sua formação, os discípulos foram sendo instruídos no modo de ser característico de quem aderiu ao reino. Jesus ensinou-os a serem solidários, a cultivar a união fraterna, a estarem sempre prontos para servir. Não tinham sido organizados a partir de critérios humanos de superioridade ou inferioridade, pois entre eles deveria reinar a igualdade. As lições do Mestre Jesus nem sempre encontraram corações abertos para acolhê-las. Os discípulos mostravam-se reticentes em abrir mão de sua mentalidade. Daí a preocupação em saber quem dentre eles seria o maior, ou seja, quem teria autoridade sobre os outros, quem seria mais importante, objeto de reverência e do respeito dos demais. Tudo ao inverso do que lhes fora ensinado. E então, Jesus resume numa frase um princípio de ação que deveria nortear a vida do discípulo. Quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Esta era sua pauta de ação. Ele se apresentava como servo e sua vida definia-se como
serviço a todos, sem distinção. Ele nunca esteve em busca de grandezas, muito menos reduziu os discípulos à condição de escravos seus. Não se preocupou em granjear a estima e a reverência alheias a qualquer custo. Simplesmente seguiu o seu caminho de servidor, esforçando-se por satisfazer as carências e os sofrimentos humanos. Apresentou-se como exemplo a ser imitado. Vivemos dias de muita insegurança e decepções com respeito ao comportamento das pessoas. É muito comum, hoje, talvez, muitos influenciados pelos meios de comunicação social em geral, a vontade incontestável de crescerem socialmente, subirem na vida, mas não no sentido espiritual, e sim material, para se tornarem celebridades. A busca de glória, fama, cargo, tudo isso, porém, só se pode satisfazer plenamente quando for estruturado na sua raiz, pelo que é bom, pelo que é honesto, alicerçado em Deus. Tu que buscas a glória humana, saiba que a celebridade social é muito falsa, fingida e cheia de interesses anexos que vão frustrando aqueles que a alcançou. Até porque, num piscar de olhos, se acaba. E a pessoa se sente completamente só e ignorada por aqueles que a aplaudiam enquanto lhes interessava. Para que isso, nesse trecho do Evangelho de Marcos, Jesus adverte os apóstolos que discutiam entre si qual deles seria o maior, qual deles comandaria tudo após a partida do Mestre. E Jesus lhes diz: se algum de vocês quer ser o maior, seja o menor, seja o último, seja aquele que serve. E quando nos atemos às palavras de Jesus, procuramos segui-las, colocando-as em prática em nossa vida, e aí descobrimos que servir é mesmo melhor que ser servidos. Quando damos um presente como sinal de uma grande amizade, sentimos-nos plenamente realizados, só em sentir a alegria e contentamento de quem a recebeu, de quem recebeu o presente. Ele será certamente algo que nunca nos deixará esquecidos por aquele amigo, aquela família. A doação sincera, seja ela material, na forma de presente, ou seja espiritual, na forma de gesto ou palavra, de conselho, companheirismo, realiza em nós o gosto da presença de nosso Deus, que nos criou principalmente para amarmos a todos como Ele nos ama. A realização pessoal verdadeira não é essa que faz das pessoas celebridades sociais, com um tempo muito curto de glória, mas sim aquela que nos realiza como verdadeiros seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Os apóstolos tornaram-se verdadeiras celebridades para as coisas de Deus. Todos simples, sem estudos nem preparo, foram chamados por Jesus e capacitados para o trabalho de divulgar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e atravessar o mundo inteiro, e são e serão até o fim dos tempos as verdadeiras celebridades, simples, sem arrogâncias e nunca esquecidas. Tu e eu somos também chamados a sermos celebridades, desde que, na humildade, simplicidade, sem aspirações de grandezas, e peçamos ao Pai do céu que tire do seu coração os ideais mundanos de glória e nos coloquemos no verdadeiro caminho para sermos glorificados por Ele, fazendo-nos servidor de todos. Vamos agora aos santos do dia, após esta bela reflexão. 25 de fevereiro é dia de São Nestor de Magido, bispo e mártir. Faleceu mais ou menos no ano 250 depois de Cristo. Nestor, por professar sua fé em Cristo crucificado, foi condenado pelo governador da Panfilha, na atual Turquia. Olha, Nestor de Magido foi levado ao mesmo suplício do divino Redentor Jesus Cristo.
São Nestor de Magido, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 25 de fevereiro, São Cesário, médico, faleceu em 369. Embora filho de fervorosos cristãos e irmão de São Gregório de Nazianzeno, permaneceu grande parte de sua vida como pagão. Cesário foi médico de vários imperadores em Constantinopla. Tendo escapado miraculosamente de um terremoto, pediu o batismo e fez penitência até o fim da sua vida. Santa do dia 25 de fevereiro, Santa Walburga, abadesa, faleceu no ano 779. A pedido de seus irmãos, São Vilibaldo e São Vinebaldo, e também de São Bonifácio, deixou a Inglaterra para dirigir o mosteiro de Heidenheim, na Alemanha. Temos aqui uma história mais completa no site Vida de Mártires Santa Sé Santos. No mosteiro de Heidenheim, na Francônia, hoje Alemanha, Santa Walburga foi abadesa. A história conta que, a pedido de São Bonifácio e dos seus irmãos, São Vilibaldo e São Vinebaldo, saiu da Inglaterra para a Alemanha, onde dirigiu excelentemente 2 mosteiros, um de monges e outro de monjas. Faleceu em 779. Filha de São Ricardo, rei da Inglaterra, foi para a Germânia, a fim de dirigir o mosteiro fundado pelos seus próprios irmãos. É padroeira de grandes cidades da Bélgica, com destaque para Bruges e Ypres. Santo do dia 25 de fevereiro é São Gerlando. Gerlando, ou Gerland, foi bispo, faleceu em 1100. Reorganizou a igreja na Sicília após ser libertada do poder dos sarracenos. De acordo com o site Vida de Mártires Santa Sé Santos.blog, Gerlando, ou Gerland, era bispo de Girgente, na Sicília, cuja catedral foi colocada sob seu patrocínio. Ele nasceu em Besançon. Supõe-se que ele estivesse intimamente relacionado com os 2 condes normandos, Robert Guiscard e Roger, que no século XI partiram para conquistar a Sicília dos árabes. Eles tiveram sucesso em seus esforços e seu parente Gerlando foi encarregado de vários cargos eclesiásticos. Gerlando ficou, no entanto, tão escandalizado com a conduta dissoluta daqueles com quem foi posto em contato, que retornou à sua terra natal com a intenção de levar uma vida solitária. O conde Roger o chamou de volta à Sicília para nomeá-lo bispo de Girgente. Ele encontrou muito o que fazer em uma terra onde os muçulmanos governaram por tanto tempo. Gerlando restabeleceu a catedral, que havia sido reduzida a cinzas, e construiu uma residência episcopal. Procurou judeus e sarracenos, teve entrevistas particulares com eles, além de conferências públicas, e converteu muitos, batizando-os. Os sarracenos são os árabes, né? Seu sucesso foi descrito como maravilhoso. Gerlande morreu logo após retornar de uma visita a Roma, tendo aparentemente previsto seu fim próximo. Santo do dia 25 de fevereiro, São Lourenço Peyman, mártir, faleceu em 1856. Lourenço foi batizado por Santo Augusto Chapdelaine e tornou-se seu auxiliar como missionário na China. Lourenço Peyman recebeu a pena capital por negar-se a apostatar-se. Santo do dia 25 de fevereiro, Beato Roberto de Arbrizelli, faleceu em 1116, foi sacerdote. Pregador incansável, estabeleceu seus discípulos na abadia de Fontevraud, na Aquitânia, França.
em 2 mosteiros gêmeos, um para homens e outro para mulheres. Santo do dia 25 de fevereiro, quase santo, né? Beato, falta apenas um grau para a canonização, porque primeiro vem servo de Deus, depois bem-aventurado, que é o beato, e em seguida, surgindo um milagre com a intercessão do beato, vem a canonização. Beato Sebastião Aparício, religioso, faleceu em 1600. Nascido na Espanha, emigrou para o México, onde acumulou uma grande fortuna, fruto de sua capacidade empreendedora. Abandonou tudo para ingressar na Ordem dos Frades Menores, na qual morreu quase centenário. De acordo com o site Nossa Senhora das Graças 2, Webnode, em texto do livro Vida dos Santos, do padre Horbacher, o Beato Sebastião de Aparício, Sebastião de Aparício ou Sebastião Aparício, da Ordem dos Irmãos Menores, nasceu em Gudina, no reino da Galícia. É a história que está sendo contada desde o início, hein? Galícia, na Espanha, hein? Isso foi em 1502. Ele era filho do lavrador João Aparício e sua esposa Teresa. Passou os primeiros anos em penosa fadiga, mas santificou essa fadiga mediante enorme piedade. Rumou depois para Salamanca, onde viveu durante algum tempo, enviando sempre as economias para seus pais. Embarcou um dia para a Nova Espanha, onde chegou em 1532. Ficou algum tempo no porto em que havia desembarcado, transferindo-se depois para o México. No território mexicano, valeu-se dos seus conhecimentos de agricultura e adquiriu consideráveis bens. Mais tarde, aventurou-se no comércio e teve muito êxito. Temendo as tentações que, em geral, se seguem à aquisição e posse de bens, abandonou os empreendimentos comerciais e retomou os trabalhos da lavoura. Casou-se 2 vezes e, nos 2 casamentos, com o consentimento da esposa, observou a continência. Era caridoso para com os pobres, ardente nos deveres de religião, pontual nas práticas de piedade. A providência, diz o decreto de sua beatificação, o enviou à América para instigar os novos cristãos, mediante o exemplo, a prática de uma profunda humildade e da perfeição. Com a idade de 70 anos, renunciou às abundantes riquezas de que dispunha, distribuiu-as para os fiéis e, assim, despojado de qualquer bem terreno, entrou num convento de franciscanos de estrita observância. Esquecendo o que deixava no mundo, fez-se irmão leigo. Persistiu na prática da penitência, simplicidade de coração, prece, fé, obras de misericórdia espiritual e física, até a idade de 98 anos. O Beato Sebastião de Aparício faleceu em 25 de fevereiro de 1600 e foi beatificado pelo Papa Pio VI, em 12 de setembro de 1786. O documento da beatificação fala dos dons sobrenaturais a ele concedidos e de vários milagres realizados durante a sua vida ou conseguidos por sua intercessão. Santo do dia 25 de fevereiro, Beato Domingos Lentini, presbítero, faleceu em 1828. Presbítero é o mesmo que sacerdote, padre. Aliás, ele foi padre de Láuria, ou Lauria, eu não sei a pronúncia correta, Láuria ou Lauria, na Itália. E ali desenvolveu múltiplo e fecundo ministério, sustentado numa vida de humildade, oração e penitência. Santa do dia 25 de fevereiro, Beata Maria Adeodata Pisani, virgem, faleceu em 1855. Exerceu com sabedoria o cargo de abadesa do mosteiro beneditino de São Pedro, na ilha de Malta. Maria Adeodata esforçou-se em aperfeiçoar o cumprimento da regra
e ajudar as religiosas a progredir no caminho da perfeição. Santo do dia 25 de fevereiro, beato Ciríaco Maria Sancha e Hervas, bispo, faleceu em 1909, foi bispo de Toledo e Valência, é Espanha, né? Patriarca das Índias e fundador da Congregação das Irmãs da Caridade do Cardeal Sancha, em Toledo, na Espanha. Santa do dia 25 de fevereiro, quase santa, né? Quando falamos em beata, falta apenas 1 grau para a canonização. Beata Maria Ludovica de Ângeles, foi virgem, faleceu em 1962. Maria Ludovica era uma italiana de nascimento. Ingressou na congregação das Filhas de Nossa Senhora da Misericórdia. Dedicou-se ao cuidado e formação de crianças e enfermos num hospital de La Plata, na Argentina. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, ele providenciará aquilo que você suplica, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará, mesmo que seja um não. Deus é onisciente. Até o pai terreno dá um não para o filho, vez por outra, quando vê que é a melhor opção. Então respeitemos as demoras de Deus, os nãos de Deus e também os sims. Respeitemos. E agora eu clamo, Maranatá, como falamos nós, católicos. Ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Aqueles que forem salvos vão viver para sempre com Jesus. Segunda pessoa da Santíssima Trindade. Os que forem salvos vão viver para sempre com os anjos de Deus. Com felicidade em plenitude. Para ser salvo, acredita em Jesus como Deus, não como um sábio, somente como um homem santo. Não, como Deus. Acredite em Jesus como Deus nesse mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, o Criador, Filho, o Redentor, Jesus Cristo e Espírito Santo, Ruar HaKodesh, nosso Paráclito, nosso discernidor. São 3 pessoas numa única divindade, numa única substância, numa única essência, numa única natureza divina, algo que não devemos querer decifrar. Estamos falando de Deus. 3 pessoas numa só divindade. É um mistério que nós devemos acatar. Crê em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se diariamente dos seus pecados, porque não sabemos a hora e o dia da volta de Jesus. Por isso, temos que estar atentos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel. Maciel no YouTube, blog e Facebook.